Então, vamos embora. Eu queria hoje que você pensasse sobre o emagrecimento e eu queria que você pensasse nele, e aí vocês vão adorar que eu vou desenhar um triângulo de novo, né? Vocês já devem estar de saco cheio de triângulo, quem é minha aluna. Um triângulo de novo. E a gente precisa pensar nesse triângulo aqui, ó, como três pontas que são relacionadas ao nosso emagrecimento. Então, a primeira é a nossa relação com o peso. A segunda é a nossa relação com o próprio emagrecimento. E a terceira é a nossa relação com o corpo. Então, é como a gente olha para o peso, é como a gente olha para o emagrecimento, é como a gente olha para o corpo, que mostram aonde estão os nossos principais entraves para ter um resultado definitivo. E por que que eu tô falando isso? Porque eu poderia fazer isso, né? Brinquei com as minhas plenas que eu vou gravar isso para elas. Então, imagina que eu tenho o mesmo triângulo e imagina que eu vou fazer isso com a mentalidade da prosperidade. Quem aí quer ser uma mulher mais rica, mais próspera? Porque a gente quer as duas coisas, né? A gente quer ser magra e a gente quer ser próspera, certo? Então, a gente pode fazer essa mesma relação aqui se eu fizer o triângulo da minha relação com o dinheiro, da minha relação com o trabalho e da minha relação com o desfrute, com os ganhos desse trabalho. A gente está falando da mesma coisa aqui. E a gente está falando, e eu vou colocar no meio do triângulo só para vocês entenderem, a gente está falando aqui da mentalidade de escassez ou de falta, porque ela é igualzinha para o dinheiro ou para o emagrecimento. E é muito provável que você já tenha visto alguém se comportar assim, ó. Ou a pessoa tá com problema financeiro e tá acima do peso, porque ela tá fazendo a mesma coisa aqui e aqui. Como ela se comporta aqui é a mesma forma que ela se comporta aqui. Dinheiro, trabalho e desfrute, que é o uso do trabalho, tá? É tipo aqui, o peso, o emagrecimento e o corpo. O que que é o corpo? É o desfrute desse processo. Vocês concordam comigo? Eu trabalho para ter dinheiro, para desfrutar desse dinheiro e realizar os meus sonhos. Todo mundo concorda comigo nisso? Eu emagreço, perco peso para desfrutar do meu corpinho maravilhoso. Porque se a gente não tiver, e aí já vem aí a primeira parte da aula, se a gente não tiver esse desfrute aqui, ó, muito claro, isso aqui perde a função. E aí, vamos falar português claro? Vamos conversar assim, de mulher para mulher, Marisa? Vamos? Se você está tentando perder peso, está buscando o emagrecimento. Ai, para ser uma pessoa mais feliz, para ser uma pessoa mais saudável, para brincar com os meus filhos. Ok, mas você quer ser bonita? Vamos, né? Vamos combinar? Ai, você trabalha que nem uma camela, quer ter dinheiro, não vem falar para mim que você quer ter dinheiro para dar para os outros. Né? Ai, para fazer o bem mundial, tá bom, mas a gente também precisa fazer o bem para si mesmo. Eu quero ter dinheiro porque eu quero viajar, eu quero comprar coisas boas, eu quero ter acesso a coisas de lugares que eu ainda não tenho. Desfrutar. E pode ser que aqui, e aí eu vou fazer esse teste.
incomoda quando eu falo sobre a gente conquistar algo para desfrutar de algo? Eu não sei, porque pode ser que quando eu falo isso, por que que você quer ter dinheiro? Não é para dar para os outros, não é para guardar na poupança, é para fazer que a sua vida tenha sentido, para viajar, para frequentar novos lugares, para viver experiências, para entrar no supermercado, comprar coisas gostosas que você tem vontade, para pegar esse dinheiro e investir em coisas boas para você. E por que que eu quero um corpo bonito? Para eu sair, para eu usar a roupa que eu quero, para eu mostrar meu braço definido, a minha perna que tá ficando mais bonita, para eu me vestir melhor, para eu ter roupas melhores, para eu me sentir mais segura nos lugares que o dinheiro vai me permitir estar. E se isso te incomoda, que bom que você está aqui, porque aí a gente tem a nossa primeira crença em relação às duas coisas, a prosperidade e o emagrecimento. Porque se o seu resultado não serve ao seu desfrute, ele não tem propósito. Então lembra que é assim, ai, por que que eu quero emagrecer? Ai, porque eu quero brincar com os meus filhos, porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero ser feliz. Não, eu quero emagrecer porque eu mereço ser linda. Porque o mundo merece me ver linda. Eu ganho dinheiro porque eu mereço, porque o meu trabalho tem valor. E se eu mereço, eu ganho dinheiro para me dar coisas melhores e não para emprestar dinheiro para as pessoas. E aí a gente entra na primeira crença em relação ao resultado, ao dinheiro e ao emagrecimento. Se eu estou ganhando dinheiro para guardar dinheiro, para quando alguém precisar poder me pedir, para quando os meus pais ficarem doentes, eu poder ajudar eles. Se eu tenho dinheiro guardado na poupança para um dia, quando acontecer uma emergência, uau! É claro que eu não vou ter dinheiro, porque não faz o menor sentido. Se o dinheiro não serve ao meu desfrute, ele começa a perder o propósito. E fica muito pesado ganhar, ganhar não, né? Fazer esse dinheiro. E aí a gente entra num conflito de crenças. Por quê? Porque parte de mim quer desfrutar desse dinheiro. E a outra parte de mim sabe que eu vou ter que guardar para quando precisa, para emprestar para alguém, para pagar uma conta. Nada desse dinheiro que eu vou me esforçar fazendo é para mim. Então eu prefiro não ganhar. Eu prefiro não fazer dinheiro. Eu prefiro procrastinar. Eu prefiro não ter. Porque se for para eu me esforçar, tudo isso, para eu estudar, para eu ter valor, para eu fazer as minhas coisas, para eu trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo, porque eu sei que tem gente aqui que, como eu, não tem dia para trabalhar, não tem hora para trabalhar. E quando eu tiver com esse dinheiro na mão, ele não é para o meu desfrute, de que vale esse dinheiro então? E o emagrecimento é igual. Se eu quero emagrecer e fico dando para mim um monte de justificativas que não seja para eu poder ter um corpo que eu olhe para ele e queira investir nesse corpo, que eu quero mostrar esse corpo, que eu quero estar bem, que eu quero colocar uma manga cavada e mostrar que eu estou treinando o braço, que eu quero sim que as pessoas me vejam mais bonitas. Ai, que fútil! Não é fútil. E enquanto você olhar para esse resultado como fútil, mercenário, só pensa nisso. Ai, não tem um objetivo espiritual, não sei o que lá. Exato. Eu nunca vou ter aquilo que eu critico. Eu nunca vou ter aquilo que parte de mim considera fútil.
Então aqui a gente quebra uma grande crença. Quebra não, mas eu quero que vocês olhem para isso e que isso incomode vocês. Porque se o dinheiro que eu faço não serve aos meus desejos, ao meu desfrute, ele não pode servir ao outro com dignidade. Ontem eu usei essa frase na live que eu fiz à noite com a Tamara. Para eu almejar lugares maiores, primeiro eu preciso conquistar a mim. E isso fala sobre o meu corpo e o meu dinheiro. Então, se a minha visão do resultado ainda tem essa mentalidade do, ai meu Deus, não posso ficar falando que eu quero emagrecer porque eu quero ficar gostosa e ter um corpo bonito. Quero mesmo, e daí? Qual é o problema? Se você não quer, né? Problema seu. Fique você com as suas crenças, mas eu quero ter o direito de merecer e me sentir bonita. Ter um corpo para pôr ele no jogo. Eu estava atendendo agora uma cliente antes de entrar aqui no plantão com vocês, e o ano passado ela emagreceu muito, ela tá muito bonita, ela já é uma mulher mais velha, assim, sabe? E aí, o ano passado ela fez um procedimento estético no abdômen. Só que ela mora, tipo, no Alasca, no frio. Então ninguém vê a barriga definida dela, que ela tanto trabalhou, fez dieta, comeu, foi lá, fez não sei o que lá de colágeno, que ela veio pro Brasil ano passado e ficou com a barriga linda. Ninguém vê. Aí ela falou, ela, não, eu vou viajar agora nas minhas férias, e aí eu tô comprando umas roupas que mostrem minha barriga. Eu falei, claro, essa barriga custou muito caro, você pôr ela pra jogo. Porque se eu continuar escondendo o meu resultado, de que me serviu? E aí é você. Quando conquista algo, quando tem um pouco mais de dinheiro, quando compra um carro bom, quando troca o seu celular, quando tá um pouco mais magra, um pouco mais bonita, sabe o que a gente faz? A gente esconde o nosso resultado. E aí, a sua mentalidade pensa, ela não se orgulha desse resultado, talvez isso aqui não seja tão bom. Tira dela, então. E daí vem aquelas frases que a gente usa que são muito pontuais. Se eu não estou pronta para honrar o meu pouco resultado e celebrar e mostrar e desfrutar do meu pequeno resultado, eu jamais estou preparada para desfrutar do maior resultado. Cada vez que eu negligencio o pequeno, eu coloco um obstáculo para o grande. E aí, aquele seu resultado final, ele nunca chega. Fechamos a questão dessa ponta do triângulo, porque essa aqui foi só uma ponta do triângulo. Caíram fichas de crenças aí? Será que o resultado que eu estou buscando tem como propósito servir a mim antes de qualquer coisa? Será que eu via o meu corpo como o resultado que serve a mim? Ou será que eu via o corpo só como um problema, como algo que eu não gosto? Porque passa a olhar para o seu corpo a partir de hoje como a sua conta bancária. Como é que é, Michele? Abençoadas sejam as pessoas que são deslumbradas com as pequenas conquistas, porque talvez sejam elas que estejam prontas para as grandes conquistas. Cada deslumbramento é um degrau. Vamos para a próxima ponta? Vamos para a próxima ponta? Aí a gente vai para a nossa relação com o trabalho. Eu quero ter dinheiro, mas eu odeio trabalhar. Eu não gosto do meu trabalho. Trabalho é sacrifício, trabalho é pesado, trabalho é obrigação. Eu só vejo o trabalho como algo que eu não quero. Eu só consigo olhar para o trabalho como algo que me atrapalha. Eu só consigo olhar para o trabalho como algo que me faz mal.
Então, tudo aquilo que eu relaciono ao trabalho diz muito sobre o quanto próspera eu consigo me tornar. E aqui a gente vai colocar trabalho igual a palavra emagrecimento. Porque se para mim o emagrecimento é uma obrigação de segunda a sexta, igual ao trabalho, vocês conseguem fazer essa conexão? Se o emagrecimento para mim é uma obrigação, e aí eu só posso fazer isso de segunda a sexta, porque senão, sábado e domingo, Deus me livre. Esses dias eu fiz um Reels falando isso, né? Esses dias o meu Reels falava assim, ó, imagina se você pudesse ser esposa fiel apenas de segunda a sexta. Ah, de segunda a sexta eu sou fiel. Sábado e domingo não, né? Eu posso dar uma traidinha, eu posso ficar com vários. Eu vou ser mãe só de segunda a sexta. Eu vou ser honesta só de segunda a sexta. Sábado e domingo eu posso sair por aí enganando os outros, né? Eu vou ser honesta, eu vou ser fiel. Imagina se as nossas virtudes só funcionassem de segunda a sexta. Que caos que seria o mundo. Por que que a gente faz isso com a dieta? Porque disciplina é uma virtude, tal qual honestidade, tal qual fidelidade, não é? Cuidar de si mesma, ser amorosa e generosa, amor próprio, é uma virtude, tal qual honestidade, tal qual fidelidade. E aí eu tô colocando tudo a P&D quando eu digo que eu só posso ser uma pessoa boa de segunda a sexta. E é isso que a gente faz quando a gente relaciona trabalho e emagrecimento. É exatamente isso. Se eu vejo qualquer um deles como doloroso, um sacrifício, uma obrigação, de saco cheio, um lugar que eu não gosto de ir, eu vou espraguejando o meu trabalho, assim como eu fico espraguejando quando eu estou fazendo alguma coisa para melhorar no emagrecimento. É óbvio que qual é o resultado? Se eu estou plantando frutos amargos, qual é o fruto que nasce? É o amargo, gente. Nunca vai nascer uma fruta doce de uma semente amarga. E essa é a nossa relação com o emagrecimento ou com o trabalho. Se a gente vê como aquilo que produz os frutos que a gente deseja, seja dinheiro, ou seja, um peso menor, se eu espraguejo isso aqui todo dia, mas é óbvio que eu não vou chegar lá. Se eu julgo o trabalho da outra, o emagrecimento da outra. Exato, é bem isso. Ó, tá, relacionou tudo. Ó. Aí eu trabalho frustrada, como, e aí o peso aumenta. Então eu não tenho nem dinheiro, porque eu não me dedico ao meu trabalho, e eu ainda engordo, porque eu como a frustração do trabalho que eu não gosto. Olha que coisa. A gente está falando da mesma coisa. Trabalho e emagrecimento são a mesma coisa. Ai, Paulinha, mas eu não gosto do meu trabalho. Eu queria fazer uma transição de carreira. Ah, Paulinha, mas eu tenho problemas com processos de emagrecimento. Bom, existirá um trabalho que seja bom para você, assim como existirá um processo de emagrecimento que seja bom para você. Mas a gente nunca vai encontrar algo que edifique a gente se nós somos pessoas amargas que ficam espraguejando o que a gente faz o tempo inteiro. Aí, minha amiga, se você é uma pessoa reclamona, vitimista, não há processo de emagrecimento ou trabalho que vai mudar isso em você, porque o emagrecimento não muda a gente, e nem o trabalho. Um trabalho bom não vai fazer de mim uma pessoa melhor. Sou eu que preciso ser uma pessoa mais grata, mais dedicada, para que um trabalho bom, para que alguém me indique para um lugar melhor, para que as pessoas me deem como sugestão para alguém. É sendo uma boa pessoa que o trabalho multiplica e prospera.
É entregando tudo que eu posso, é fazendo o meu melhor. E se eu não gosto do meu trabalho, fico contando as horas para ir embora, fico indo no banheiro, fico olhando para o telefone, não atendo as pessoas direito porque eu não queria estar ali, porque eu estou fazendo birra. É igualzinho vocês no emagrecimento. Eu tô de dieta, eu não monto um prato bonito, eu não me dedico a comprar coisas gostosas, eu não perco tempo na cozinha fazendo coisas pra mim. Eu não queria estar ali, então eu faço de qualquer jeito. Eu fico comendo frango sem gosto e alface só pra eu poder reclamar que emagrecer é ruim. Então, muitas vezes não é sobre o trabalho ou o processo de emagrecer, é sobre como eu tô olhando pra eles. Faz sentido isso na cabeça de vocês? E isso são crenças. Essas são as nossas premissas. Talvez a sua mãe odiava o trabalho dela e você via sua mãe chegando em casa reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando das pessoas, do ambiente, do lugar, contando as horas para chegar e passar o final de semana em casa fazendo faxina, né? Porque minha mãe fazia isso. Entende? Talvez você esteja, sei lá, soterrada de crenças sobre processos de emagrecimento, que tem que ser difícil, que você tem que sofrer, que você vai comer só o que você não gosta, que a comida tem que ser sem gosto, cara, feia, sei lá o que que você pensa. Mas são as nossas premissas sobre o emagrecimento e o trabalho que constroem os nossos resultados. Então, procura pensar nisso. Emagrecimento não muda ninguém, nem o trabalho. Sou eu que preciso mudar para eu começar a ter melhores oportunidades dos dois. E assim olhar diferente para aquilo que vai me dar o que eu quero. Que aí a gente vai, ó, para outra ponta do triângulo, que é o peso ou o dinheiro. E aí a gente vai revisitar as nossas premissas sobre peso e dinheiro. E aí eu vou ter que olhar para quem tem. Quais são os meus julgamentos sobre a pessoa que é magra? Que para ela é fácil, que ela consegue também, ela toma remédio, claro que ela ia conseguir. Eu desmereço o resultado do outro? Ah, porque fulano é milionário. Ah, mas também porque ele tem uma empresa XYZ. Do tipo, eu desmereço o resultado do outro. Eu nunca olho para aquele resultado da pessoa e falo: caramba, que legal, hein? Que linda que ela tá. Poxa, fulano fez 1 milhão. Caceta, parabéns. Foi, tipo, entendendo que ele viveu um processo. Será que eu consigo admirar o resultado que grita no outro? Porque o resultado que grita no outro bate em mim porque eu não tenho. E aí não existe maior sentimento do que o sentimento da falta quando eu desdenho, ou eu descredito, ou eu desmereço aquele que conquistou antes de mim. Então eu olho para a pessoa milionária e acho que ela é arrogante, metida, madame, vida boa. Exato. Para os outros é sempre mais fácil. Ela emagreceu porque ela é fácil, por causa da idade, da genética, porque ela tem cozinheira, porque ela tem babá, porque ela não trabalha o dia inteiro. Quantas desculpas mais a gente vai dar? E sabe o que é isso? Porque essa desculpa não é sobre você. Você está tirando o crédito do outro. E a gente não consegue alcançar lugares tirando algo de alguém. A gente só consegue ter aquilo que a gente admira no outro. Então eu preciso olhar para as minhas premissas, eu preciso olhar para uma pessoa que tem muito de algo, muito mesmo, e precisa ser muito. Preciso olhar para uma pessoa que emagreceu muito.
que enriqueceu. E de preferência pessoas normais, sabe? Reais, mais próximas. E me exercitar internamente ao ponto daquele resultado não me incomodar. Nossa, Tamara tá 20 quilos abaixo do peso. Desde o começo do Plena. Caceta, eu não consegui emagrecer ainda. Aí a minha mente vai procurar diminuir o resultado dela, o merecimento dela, para justificar para mim. Não, 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 não. Eu admiro, eu dou um uau. E aí eu vou ensinar vocês a pensarem ao contrário disso. Então, lembra que a gente estuda muito aqui que eu atraio tudo aquilo que eu vibro? Todo mundo aqui já me ouviu falar isso, né? Se eu estou vibrando medo, eu atraio medo. Então, vamos pensar que nós todas aqui estamos querendo ser mais prósperas e mais magras. Então, é natural que quando eu decido que eu quero emagrecer e eu estou muito alinhada com isso, começa a aparecer para mim pessoas que já conseguiram. E se você tiver uma cabeça pobre, você vai começar a se comparar e a se diminuir com essas pessoas. Você vai começar a ter dificuldades dentro do seu processo, porque isso faz parte dos nossos testes para chegar lá. E você vai olhar ao seu redor e vai ter um monte de gente tendo resultado. E nessa hora, você pode olhar ao seu redor e falar: caceta, queria que esse povo tudo morresse. Todo mundo consegue menos eu. Te vem aquele sentimento ruim, até de um pouco de raiva. A gente vai começar a pensar diferente sobre isso. A gente vai pensar: caramba, se eu quero emagrecer e se ao meu redor começaram a aparecer muitas pessoas emagrecendo e terem resultado, claro, é porque eu quero emagrecer. Então eu estou no lugar certo. Eu vou começar a atrair aquilo que eu estou desejando. Vocês sabem que meu marido é o maior exemplo disso. O sonho do meu marido é ter um Porsche. Meu marido pode estar na favela que aparece um Porsche. Mas a mentalidade é claro que aqui teria um Porsche, porque eu estou aqui. Ele vai no shopping, tem um Porsche. Nós vamos tomar café no final de semana, tem um Porsche na padaria. E aí ele fala: é claro que teria, porque eu tô aqui. E eu começo a atrair para minha vida confirmações daquilo que eu quero alcançar e cada vez mais. E parece que vai chegando cada vez mais perto. Isso é o universo colocando pressão, porque você precisa ser perguntada: e aí, você está pronta para andar com as pessoas magras? Ou você ainda acha que elas são metidas? Então vai ficar cheio de gente magra ao seu redor. Você vai entrar numa loja para experimentar uma roupa e vai te dar raiva da moça do guichê do seu lado, que ela vai estar experimentando uma calça do número menor que o seu. E aí você tem que falar: é claro que ela está experimentando uma roupa desse número, porque é exatamente o número que eu quero. Então eu vou olhar para isso e vou falar: como eu estaria nesse lugar? Mas eu não posso sentir raiva desse lugar, porque senão eu não estou preparada para ter. Meu marido não olha para quem tem um Porsche e fala: cacete, até esse Zé Mané tem um Porsche e eu não tenho. Meu marido olha e fala: olha, eu tenho certeza que o meu tá chegando. Porque cada vez mais, nos meus ambientes, o meu Porsche aparece. Tá mais perto de mim. Eu tô vivendo mais dessa realidade. Meu marido é terapeutizado, gente. Aqui na minha casa a gente come terapia no café da manhã. A gente faz terapia no café da manhã. A gente senta e discute as nossas crenças. Mas o que eu quero trazer para você é um exercício de como ressignificar isso. Porque se aquilo que você quer começa a aparecer para você o tempo inteiro, é como se o universo tivesse dito, dizendo para você: você está preparado para viver nesse ambiente, nesse mundo?
Se você, de repente, só começou a receber patrocinado de suco verde, você está preparado para ser uma pessoa consumidora de suco verde, de repente, que isso faça parte da sua vida e da sua rotina? Então, a cada demonstração, uma confirmação. E quanto mais perto essas coisas vão chegando do seu ambiente, duas coisas. Mais pressão isso põe sobre você para saber se você consegue sustentar esse lugar, mas maior a confirmação de que se você começa a normalizar aquilo dentro do seu dia a dia, você está pronta para ter. E é uma questão de tempo. E quando a gente faz isso, né, principalmente quando eu olho pro dinheiro e pro peso. Então eu edifico o emagrecimento e o trabalho. Eu mudo a minha visão sobre eles. Eu começo a mudar as minhas crenças sobre o conquistar o peso ou o dinheiro. E eu me coloco a desfrutar de cada pequeno resultado quando ele chega. Vocês sabem que no começo da minha vida, assim, de atendimento, cada R$ 100 que eu recebia de uma consulta, eu colocava R$ 10 numa caixinha para mim. R$ 10, gente. Era R$ 10, era o que eu podia tirar de dinheiro da minha casa. Não conseguia tirar mais que isso, mas R$ 10 eu conseguia. E aí eu tinha uma caixinha no Nubank, que era um banco digital, então ficava ali escondidinho aquele dinheiro. Então eu recebia a consulta, o dinheiro ia para o dinheiro da minha casa, R$ 10 ficava para mim. E aí, às vezes, tinha R$ 30 ali, R$ 50. Eu ia na farmácia e comprava um esmalte para mim. Eu primeiro. O meu trabalho é a coisa que eu mais amo na vida, porque ele me permite, ele me serve. Ele está servindo ao meu desfrute, nem que seja ter um esmalte de uma cor mais bonita. E esse vira o meu momento de celebrar o desfrute daquilo que eu conquistei. E não há dúvidas de que é exatamente isso que faz com que a gente prospere. Então eu queria muito, não é? Muito, 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 muito que vocês tomassem essa lição e conseguissem olhar para o dinheiro e para o emagrecimento como coisas que são muito alinhadas. E que aqui nessa aula está a confirmação de que como eu me comporto em um, muito provavelmente eu me comporto em outro. Ou se eu já tenho essa mentalidade em relação ao dinheiro, é só eu replicar ela no emagrecimento. Faz sentido isso aí para vocês? Conseguimos abrir a cabeça nessa aula e movimentar as nossas crenças? E talvez essa aula seja uma aula muito. Eu entendo, tá bom? Recebo, entendo que você talvez queira jogar um tijolo daí onde você está em cima de mim, porque talvez essa aula te incomode. Porque talvez olhar para o desfrute do corpo e do seu dinheiro te incomode, porque talvez você nunca tenha se permitido chegar lá e é por isso que você não tem. É por isso que você não sustenta. Então, que fique aqui, não é? Uma ótima aula de conexão entre. Porque eu acho que vocês vão concordar comigo que ter dinheiro ou ter saúde é ser próspera. A prosperidade não está só na sua conta bancária, mas prosperidade também é um corpo que pode usufruir desse dinheiro que eu ganho. Porque se eu tenho dinheiro e esse dinheiro trabalha para minha autodestruição, se eu uso o meu dinheiro para destruir o meu corpo, eu não sou uma pessoa próspera, nem completa, nem plena.
Mas se eu também quero um corpo a qualquer custo e eu começo a fazer empréstimos para sustentar um corpo apenas no vazio, eu também não sou uma pessoa próspera, porque eu estou devendo para sustentar algo que eu não domino ainda. As leis do dinheiro, do emagrecimento e do corpo. Eu vou perder esse corpo. Meu dinheiro não pode financiar o corpo. A minha cabeça tem que financiar esse corpo. Fez sentido aí?